vez em quando é chata, porque corrige, né? Mas a igreja também é assim. Glória a Deus. Podemos começar, então? Glória a Deus. Mateus capítulo 15, vamos ler ali, então. Está escrito assim: uma mulher cananeia, natural dali, é isso? Veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e sofrendo muito. Jesus, porém, não lhe respondeu nenhuma palavra. Então os seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: não fui enviado senão às ovelhas perdidas do povo de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja feita conforme você deseja. Naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Amém? Pai querido, em teu nome estamos aqui mais uma vez, Senhor, para ministrar na tua palavra, que não seja eu, mas o teu Espírito Santo venha de encontro, Senhor, com a igreja. Venha de encontro, Senhor, com cada um de nós nesta manhã, que nós possamos ser cheios, que nós possamos, Senhor, se alimentar da sua palavra. E durante essa semana, através dos pequenos grupos, nós podemos, Senhor Jesus, remover e compreender o que o Senhor tem na nossa vida. Amém? Por sentar. Glória a Deus. Eu quero dizer para vocês que essa palavra é um pouco meio estranho para o Dia das Mães, um pouco meio diferente, mas eu quero deixar como título: intercessão de uma mãe. O que é intercessão? É quando alguém suplica por alguém. Sabe quando você ora, pede por alguém nas suas orações? Isso é intercessão. Então o tema desta manhã é intercessão de uma mãe. Mas antes de eu entrar no texto, eu quero passear um pouquinho pela Bíblia. Eu gosto de passear pela Bíblia. Glória a Deus. E em Gênesis capítulo 9, versículo 7, Deus deu uma ordem a toda a humanidade, que diz assim: frutificai e multiplicai-vos abundantemente, procriar na terra, multiplicai-vos nela. Então, quando Deus criou o mundo, Ele ordenou que aquele casal multiplicasse. E a quem foi dada a incumbência de ser mãe? A Eva, a mulher. A mulher ganhou essa incumbência de colocar o filho no mundo. Porém, nós sabemos que depois, por causa do pecado, dar filho ao mundo, dar luz, foi um castigo a Eva, ou seja, dar filhos com dores de parto. E o dom de ser mãe, mesmo sabendo que ao gerar um filho, quando chegar da sua hora, a mãe vai sofrer, mesmo assim, nós mulheres temos a vontade de ser mãe, o desejo de ser mãe. E isso é comum. Apesar que nos dias de hoje, muitas mulheres não querem ser mãe devido a dificuldades, devido a alguns problemas, devido a traumas na infância, mas a Bíblia ordenou que o ser humano tinha que crescer e multiplicar. E é interessante que o próprio Jesus, em João 16, 21, ele fala que a mulher, ao dar à luz, ela sofre. E ele compara, ele estava se despedindo dos discípulos, dizendo que ele ia embora desta terra, os discípulos ficaram tristes. E ele falava assim: não fique triste, porque quando a mulher está para dar à luz, ela sofre, ela se angustia, mas quando o bebê nasce, ela fica feliz. Gente, vocês que sua mãe conseguem entender depois daquela dor, daquele sofrimento, porque é uma humilhação dar à luz. Sou sincera para você, é muito difícil. No meu segundo filho, eu desejei nunca mais ser mãe, porque sofri tanto.
para ter esse filho, que eu não desejava nem a maior inimigo dar luz, porque foi muito difícil. Mas depois disso, quando as dores passou, eu ainda fiquei grávida mais 2 vezes. Glória a Deus. E está aí o último filho, né? Que graças a Deus está conosco. Então, ser mãe significa, depois que a criança nasce, passar noites acordada. Não é fácil você perder noites e noites de sono. Ser mãe é cuidar, é ensinar, é corrigir e ter muita paciência para esperar o filho amadurecer. Porque o filho não compreende o amor de mãe. Você quer saber como um filho vai compreender o amor de mãe? Tanto a filha quanto o filho, o dia que ele casar e tiver filho e saber o que é cuidar de uma criança. Então os jovens não conseguem compreender ainda, mas um dia eles serão pais e vão compreender o amor de uma mãe e de um pai. Então, Jesus, ele fala, né? A mulher que está dando à luz sente dores porque chegou a sua hora, mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia por causa da alegria de ter nascido no mundo um menino, ou uma menina, ou uma criança. Então, ser mãe é um dom. É um dom maravilhoso. Glória a Deus. Todos que estamos aqui porque uma mãe deu à luz. Porque uma mãe sofreu. Todos estão aqui por causa de uma mãe. E eu quero passear para vocês um pouquinho na Bíblia. A Bíblia fala que os nossos patriarcas, ou seja, Abraão, Isaac, Jacó, as suas esposas, elas eram estéreis. E começando por Sara. Sara era estéril e Deus prometeu a ela dar a ela um filho. Mas Sara não tinha filho, já com 90 anos. E acontece um milagre. E quando Sara engravida, que Isaac nasce, ela deu o nome de Isaac porque significa riso. Ela disse, eu voltei a sorrir. Ela era triste, amargurada, porque não conseguia ter filho. Sara era rica. Sara tinha fazendas. Abraão tinha muitos empregados. Mas faltava uma coisa, um filho. Para completar a alegria de Sara. Glória a Deus. E na sua velhice, né, em Gênesis 21, no capítulo 6, e Sara declarou, Deus fez que eu me risse, e todos que souberem o que me aconteceu, hão de se alegrar comigo, porque quem havia de dizer a Abraão que eu poderia vir a ter um menino, a verdade é que acabo de dar um filho a Abraão, já em plena velhice. Então Sara ficou feliz por ser mãe. A tristeza foi embora. O dom de ser mãe concluiu-se na vida dela. E nós estamos aqui, somos todos descendentes de Sara. Glória a Deus. Somos descendentes dessa família de Abraão e Sara. E depois a Bíblia conta que o filho de Sara, que foi Isaac, também a sua esposa Rebeca teve dificuldade para ter filhos. Eles oraram, Isaac orou, até que Deus abriu a madre de Rebeca. Novamente, né, o filho de Isaac, Jacó, casou-se e teve 2 esposas. Naquela época a lei não existia ainda, era aprovado ter 2 esposas. Moisés ainda não tinha dado a lei. Então ali, Raquel não tinha filho. E ela era angustiada, ela queria filho de todas as maneiras. Ela chegou a pegar em Jacó e disse, Jacó, me dê filho, senão eu morro. E ele fala, porventura sou eu, Deus, mulher. E ela orou a Deus, clamou, até que Deus abriu a sua madre e ela foi mãe. E deu ao filho o nome de José. Glória a Deus. E muito interessante que o nome de José significa que o Senhor acrescente ainda outro filho. Acabou de ter um filho, mas queria ter outro. Glória a Deus. Porque o dom de ser mãe é maravilhoso. Glória a Deus. É maravilhoso o dom de ser mãe.
Eu me lembro que quando eu casei, 10 meses, que depois de casada eu já queria ser mãe, porque eu tinha medo de um dia tentar e não conseguir. Eu tinha ansiedade de ser mãe. Glória a Deus. E o Senhor nos concedeu, 3 filhos. E isso é maravilhoso. E eu quero ainda passear um pouquinho pela Bíblia e falar sobre uma mulher chamada Ana. Ana também, ela não tinha filho. E segundo a lei de Moisés, quando a mulher não tem filhos, ela é desprezada. Por quê? Porque lá em Gênesis Deus mandou crescer e multiplicar. E se não cresce e multiplica, a mulher servia para quê? Se não tinha filho? E Ana era ansiosa, triste, desprezada, e a ponto de Eucana casou-se com a segunda mulher, porque quando a primeira não podia dar filho, ele tinha o direito de casar com a segunda para que ela gerasse filho. E a segunda tinha filho e Ana não. E ela era triste, e ela chorava. E quando ela foi ao templo, ela orava, a ponto de o sacerdote Eli dizer para ela: está embriagada a mulher, porque ela chorava baixinho e os seus lábios só se moviam. E Ana pedia um filho. E quando ela disse: não, meu Senhor, eu não estou embriagada, mas a minha alma está angustiada, porque eu não tenho filho. E ali ele disse: que o Senhor te conceda. E Ana, no próximo ano, engravidou. E sabe quem veio? Samuel. Eu imagino esse desprezo dessa mãe se tornou em alegria. E ela ofereceu Samuel para servir ao templo. Olha só, uma mãe oferecer um filho para ser sacerdote. Eu acredito que depois Ana ficou muito feliz. De desprezada, ela foi uma mulher bem-aventurada, porque Samuel se tornou não só um sacerdote, mas profeta e também juiz. Que honra para essa mãe! Qual é o melhor presente de mãe, Dia das Mães? É dar honra. E Samuel honrou a sua mãe. Imagina você ser profeta. É fácil ser profeta? Não. Além disso, sacerdote. É fácil ser sacerdote, ser pastor? Não. Além disso, ele era juiz, ele julgava o povo. Você imagina a responsabilidade de Samuel. Que honra para essa mãe que era desprezada. Filho, se você quer honrar a sua mãe, seja um bom filho espiritualmente falando. Em todas as maneiras de viver, espiritualmente, intelectualmente, financeiramente. Qual é o filho bom? Muitas mães falam assim: o meu filho é bom. Mas um filho bom é aquele que tem a sabedoria de começar a servir ao Senhor. Servir a Deus é o princípio da sabedoria. Glória a Deus. E Ana, aleluia, ela tinha tudo isso. Que honra! Será que nós devemos servir a nossa mãe, honrar a nossa mãe só nos dias da mãe? Não, mãe é todos os dias. Nós sabemos que aqui no Brasil o Dia das Mães é comércio. Como eu falei no comecinho aqui, se nós entendemos que a verdadeira mãe é a igreja, espiritualmente falando, Deus é o pai e a mãe é a igreja. Porque mãe de vez em quando é chata, a mãe corrige, né? Mãe pega no pé, mãe ensina, mãe instrui e mãe tem que ter paciência. Mas por que mãe é assim? É por amor, para ver o filho crescer, desenvolver. Isto é um amor de mãe. Se nós formos passear um pouquinho pelo Novo Testamento, um filho que dava honra à sua mãe era Timóteo. Timóteo era um obreiro na casa do Senhor, a ponto do apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 1,5, ele falou assim: trazendo à memória a fé não fingida, em quem te há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide, em tua mãe Eunice, estou certo que em ti também, que habita em ti. Glória a Deus. Por que Timóteo falava isso? Por que Paulo falava isso de Timóteo? Porque Timóteo tinha uma mãe e uma avó que orava por eles. Sabe, filhos, por que você é abençoado? Porque alguém orou por você. Alguém orou por ti. Glória a Deus.
E aqui, né, apóstolo Paulo exalta a avó e a mãe. Quão abençoado era Timóteo, porque tinha alguém que intercedia por ele. Glória a Deus. Sabe aquele filho rebelde? Mãe, não desista de interceder por ele, porque a oração de mãe tem autoridade. Glória a Deus. Ana apresentou Samuel a Deus, ele foi um grande homem de Deus. Aqui Timóteo também recebia as orações de sua mãe e de sua avó, e foi um exemplo de obreiro na casa de Deus. Glória a Deus. E passeando ainda, glória a Deus, o nosso texto, voltando no nosso texto que nós lemos hoje, sobre a mulher cananeia. Qual é o nome dela? Não tem. A Bíblia só diz que ela morava em Canaã. Cananeia vem de Canaã. Mas, qual é o nome desta mulher? Nós não sabemos. Mas o texto que nós lemos em Mateus 15, na Bíblia Peshitta, a partir do versículo 21, na nossa Bíblia, a partir do versículo 22, diz assim, que, no versículo 22, eis que uma mulher cananeia das suas fronteiras saiu gritando e disse: tem misericórdia de mim, Senhor, filho de Davi. Um espírito maligno pula perversamente a minha filha, manipula perversamente a minha filha. Qual é a mãe? Que pessoa consegue sair gritando na rua atrás de Jesus? Imagina um mestre espiritual passando, e uma mãe sai desesperada gritando: tem misericórdia de mim. Quem tem coragem de fazer isso no meio da rua? Sou uma mãe. Sou uma mãe que ama. E mais interessante que ela fala assim: mas ele não deu a resposta alguma. Você já pensou quando você clama, você grita e a resposta não vem? Você desanima? Desiste? Essa mulher não desistiu. Mesmo Jesus não respondendo, mesmo parecendo ser desprezada, ela não desistiu de buscar a cura para a sua filha. Glória a Deus. Por quê? Porque é um amor de mãe. Uma mãe que intercede. Uma mãe que sabe interceder, ela não olha a circunstância. Parecia algo impossível, mas para aquela mãe não. Talvez ela já tinha buscado o milagre para sua filha em outros lugares. Talvez alguém dissesse para ela assim: ali um judeu ao qual expulsa demônio, ao qual cura. E ela não era judia, ela não era de Israel, mas ela não se importou, que ela não pertencia a Israel. E Jesus fala para ela depois, né? Interessante que em seguida, aproximaram seus discípulos, suplicaram, disseram: despede-a, pois vem gritando atrás de nós. Você já pensou quando você vai pedir a bênção e alguém fala assim: não, manda embora, vai embora, o que você está fazendo aqui? E ela desistiu? Não. Ela não se importou com o desprezo. Ela não se importou com a não resposta de Jesus. Você imagina, os próprios discípulos a desprezaram. Você já se sentiu desprezado na igreja? Entre os irmãos? Entre o povo de Deus? Os discípulos não eram discípulos de Jesus? Não eram crentes? Não eram pessoas que deveriam acolher? E eles queriam que ela fosse desprezada, mandada embora. Olha a mente desses discípulos. Não compreendiam ainda. E Jesus, respondeu-lhe: não fui enviado senão as ovelhas que se desviaram da casa de Israel. Será que essa mulher, mesmo fora de Israel, ela pertencia a algum povo que na diáspora foi-se embora? Será que ela tinha sangue judia e ninguém sabia? Mas ele disse isso e ela se aproximou, ela não se importou, que ele dizia assim: eu só fui enviada ao meu povo. Eu vim para libertar o povo de Israel,
as 10, as 12 tribos. Foi para isso que eu vim. Ela não se importou se ela pertencia a alguma tribo ou não. Ela caiu de joelho. Como é que você ora? De joelho? Desiste? Ela não desistiu. Pela terceira vez. Primeiro, não teve resposta. Segundo, foi desprezada. E a terceira vez, ela cai de joelho na frente dele. E o que ela fala? Ajuda-me, Senhor. Tem outro versículo que fala, Filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Ajuda-me. Por que ela disse ajuda-me? Não era ela que estava endemoniada, era a filha. Mas porque uma mãe sente a dor de um filho. Parece que o umbigo ainda não foi cortado. Quando um filho sofre, a mãe sofre junto. Quando uma criança sofre, está passando por dificuldades, é a mãe que sofre. Eu me lembro certa vez que a minha sogra chegou para nós e falou assim, vamos orar pelo meu filho, e deu o nome dele, porque eu sinto que ele está precisando de oração. Vamos fazer uma campanha de jejum para ele. E mal ela sabia que ele tinha sido internado, tinha passado por uma cirurgia muito delicada e estava na UTI. E ela não sabia e sentiu. Por quê? Amor de mãe. Ele não morava mais em casa. Ele estava longe da família. Mas a mãe sentiu no seu íntimo que ela precisava orar e jejuar pelo filho. O que é isso? Amor de mãe. Glória a Deus. A mãe de mãe supera muitas barreiras. Glória a Deus. Porque a mãe, ela não sente o amor em troca de alguma coisa. Ela dá sem receber. Glória a Deus. E aquela mulher, pela terceira vez, diante de Jesus, prostrada, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. E ele disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorros. Quarta humilhação. Você já pensou ser chamado de cachorrinho? Cachorrinho de estimação? Se alguém te chamar de cachorrinho na igreja, o que você faz? Fica? Vaza, vai embora. Com certeza. Com certeza ninguém aguentaria essa humilhação. Ser chamado de cachorrinho. Talvez naquela época havia os cachorrinhos de estimação. E ela entendeu, eu não faço parte deste povo. Mas ela disse, sim, Senhor meu, mas até os cachorros comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos e sobrevivem. Ela aceitou ser humilhada. Por quê? Porque ela amava aquela filha. Glória a Deus. Ela não desistiu de passar por toda aquela humilhação, mas ela queria o quê? A bênção. Ela queria a vitória. Ela queria a solução dos seus problemas. E ela sabia que só Jesus podia solucionar. Glória a Deus. Eu quero dizer para as mães, você está orando pelo seu filho? Glória a Deus. Seu filho já voltou? Ele está endemoniado? Ele está possuído? Ele está enfermo? Ele não tem ainda entendimento das coisas de Deus? Não desista. Chore de joelhos diante de Deus. Aleluia. Porque Deus tem uma solução para você. Creia. Receba. Não desista do seu filho. Não importa onde ele esteja. Glória a Deus. Eu ouvi certa vez um testemunho de uma mãe que o seu filho já estava na cadeia, não tinha mais resposta para ele, e lá dentro ele era bravo, ele era tipo o que o Leandro disse aqui, o coração endurecido, ele não aceitava conselho de ninguém, e lá dentro, quando não tinha mais solução para os seus problemas, alguém evangelizou, ele aceitou Jesus lá dentro. E um dia ele recebeu o seu alvará de soltura, e quando ele saiu, ele entendeu que as pessoas vieram falar para ele assim, sabe o que sua mãe fazia? Ela escrevia seu nome num papelzinho,
vários papelzinhos, e todo crente que ela encontrava, ela dava o papel na mão do crente e falava assim: ora pelo meu filho, porque ele vai ser um grande homem de Deus. Aleluia. E é assim, uma mãe nunca desiste do seu filho. Por quê? Porque ela ama. Glória a Deus. A mãe que ama não desiste do seu filho. Glória a Deus. Eu me lembro que o meu filho mais velho saiu da igreja, não queria nada com Jesus. Ele falava assim: mãe, eu vou na casa do amigo ali do Bruno. E eu sabia que ele não ia. Eu sabia que ele ia para a balada. Eu sabia que ele ia para... E ele virava à noite. Quando chegava à noite, eu dobrava meu joelho na minha cama, na beirada da cama, e eu orava e falava assim: Deus, eu entrego nas tuas mãos. Eu não sei cuidar, mas tu sabe. Eu não sei aonde está, mas o Senhor sabe. Senhor, não deixa morrer e ir para o inferno, nem que a carne padeça, Senhor, mas salva a alma. Glória a Deus. E eu deitava e dormia. No dia seguinte, cedo eu ia lá, levantava e estava lá deitado na cama. Chegava de madrugada em casa. Glória a Deus. Até que um dia ele foi na virada paulista e lá houve uma confusão. E, glória a Deus, uns dias antes, o Senhor tinha usado a pastora Enoque e falou assim: vou trazê-los de volta. Não deu um mês. Ele foi nessa virada paulista, houve uma confusão, acertaram o amigo dele com uma facada, o amigo teve que ir para o hospital, ele teve que ser testemunha, teve gente que morreu. No domingo seguinte, estava ele junto com o amigo com dreno, sentado nos primeiros bancos da igreja e reconciliado com Cristo. Amém? Glória a Deus. Então, a oração de uma mãe nunca desiste. Nunca é demais. Nunca. Por quê? Porque uma mãe ama. Glória a Deus. Eu quero ainda voltar com vocês lá no Antigo Testamento. Uma mãe muito especial. Eu digo uma mãe corajosa, que foi Joquebede, a mãe de Moisés. A mãe de Moisés, ela teve um filho na época que o faraó disse que todos os meninos tinham que morrer. Todos os meninos eram lançados no rio. E sabe o que essa mãe corajosa fez? Ela enfrentou o faraó. Ela escondeu o seu filho, mas chegou um certo momento que esse menino chorava, e ela falava assim: vai ser descoberto, e agora? E agora ela fez um cesto de junco, betumou esse cesto, colocou na água. A filha de Faraó encontrou a criança, adotou, e pediu para a própria mãe amamentá-lo. Glória a Deus. E este homem veio a ser o libertador de Israel. Este homem, Moisés, deu tanta honra para essa mãe, que veio libertar todos os seus irmãos, toda a sua família da escravidão. Que honra, glória a Deus. Que coragem teve esta mulher, glória a Deus. Mas ainda eu quero falar de uma mãe especial. Uma mãe especial na Bíblia, que é Maria. Maria, mãe de Jesus, glória a Deus. É uma mãe especial. Você sabe por que ela é uma mãe especial? Porque quando o anjo veio trazer a notícia a ela que ela seria mãe do Salvador, naquela época, uma mulher que tivesse filho sem estar casada, ela poderia ser apedrejada. E Maria, sendo jovem, e ela disse assim: eis-me aqui, cumpre em mim a tua vontade. Eis aqui a sua serva, glória a Deus. Cumpre em mim a sua vontade. E Maria ficou grávida do Espírito Santo. E ela teve Jesus, o nosso Salvador. Mas você entende a dor de Maria? Criá-lo, ser mãe do Salvador da humanidade. Mas você imagina, Maria assistiu Jesus indo para a cruz. Maria assistiu Jesus sendo crucificado. Glória a Deus. Você consegue, mãe, ver seu filho crucificado? Quem aqui entregaria o seu filho para morrer pela humanidade? Quem entregaria? Que mãe faria isso? Nenhuma. Maria não entregou, mas ela sabia que o destino do seu filho era morrer por toda a humanidade.
Glória a Deus. E eu acredito que ali o coração de Maria foi transpassado em ver o seu filho morrer por toda a humanidade. Mas ela foi feliz, porque 3 dias depois esse filho ressuscitou. Glória a Deus. Aleluia. E a Bíblia fala que quando eles estavam reunidos ali, os discípulos estavam reunidos, Maria viu o seu filho ressuscitado, porque depois da sua ressurreição ele andou pela terra ainda 40 dias. Glória a Deus. E quem é que pode entender, glória a Deus, este amor de mãe? Quem pode entender? E eu quero ainda ler com vocês Isaías 49, no versículo 15 e 16. O Senhor me abandonou e o Senhor me desamparou. E o Senhor responde: será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecer, eu não me esquecerei de você. Glória a Deus. Quantos filhos acham que sua mãe se abandonou? Quantos filhos se sentem abandonados pela sua mãe, abandonado pela sua mãe? Quantos filhos se sentem assim, desprezado? Mas a Bíblia diz: ainda que uma mãe abandone, eu, Senhor, não te abandonarei. Glória a Deus. Saiba que você é amado por Deus e o amor de Deus é maior do que o amor de uma mãe. Glória a Deus. Ainda que uma mãe sofra no parto, ainda que uma mãe passe a noite de sono, ainda que uma mãe muitas vezes deixa de comer para dar para o seu filho, ainda que uma mãe deixa de vestir para vestir o seu filho, o amor de Deus ainda é maior. Ele supera, glória a Deus. O amor de Deus é tão paciente que às vezes nós somos rebeldes e Ele vai nos ensinando anos após anos, dia após dia, até nós chegarmos à maturidade. Glória a Deus. Quantas coisas um filho não faria hoje e fala assim: como é que eu fiz isso no passado? Porque era imaturo. E a mãe teve paciência de suportar e não desprezar. Nós podemos ver que nas cadeias públicas, quem é que vai visitar os filhos rebeldes lá? A mãe. Filhas de mulheres. Por quê? Por causa do amor. Glória a Deus. O amor. E o amor de Deus supera o amor de mãe. Nenhuma mãe consegue doar o seu filho para morrer pela humanidade. Mas Deus doou o seu filho unigênito. Glória a Deus. Porque o amor dele por nós é maior do que o amor de mãe. Glória a Deus. Ele doou de uma tal maneira que o amor de Cristo na cruz por nós prova que ele é maior do que o amor de mãe. Glória a Deus. E você, filho, lembre de honrar a sua mãe, como Timóteo, como Moisés, glória a Deus, como Samuel, glória a Deus, honrando a sua mãe. Os filhos que vêm à igreja e sua mãe não vem, a sua família não vem, um dia eles virão pelo seu testemunho. Quando você dá testemunho de cristão, quando você honra, quando você é obediente, glória a Deus, esse é o maior presente que você pode dar à sua mãe. Glória a Deus. E você vai ser honrado, porque você vai sentir que o amor de Deus por ti é maior do que o amor de mãe. Amém? Que Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Que fique com essa palavra no seu coração. Amém?